Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa beirosca em que a gente vive. E eu realmente achei que fosse conseguir passar o Beirosca News sem precisar falar de bebê reborn, mas aconteceu aqui um caso envolvendo o Poder Judiciário que vai me forçar a ter que falar sobre essa questão de bebê reborn, o caso de uma mulher que pediu licença maternidade porque ela comprou uma boneca reborn e teve esse pedido negado. E isso, segundo ela, gerou uma série de danos, perseguições dentro da empresa, o que teria motivado aí uma ação trabalhista. E aí, essa ação trabalhista que deu fôlego, deu visibilidade para o caso e acabou levando a uma série de consequências. E não se falou de outra coisa aí alguns dias atrás. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. E esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, e o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Vamos lá. Então, essa mulher, ela comprou uma boneca reborn e ela fez então esse pedido à empresa de que ela precisaria criar laços afetivos para estabilizar esses laços afetivos que ela estabeleceu ali com a boneca. Ela precisava então da licença maternidade, que foi negado pela empresa. E aí, diante da negativa, segundo ela, segundo a advogada dessa moça, ela passou a ser perseguida dentro da empresa, ela passou a ser objeto de chacota da empresa. Alguém teria dito para ela que ela não precisava de licença maternidade e sim de um psiquiatra, alguma coisa do tipo. E ela então, a advogada dela, ajuizou uma ação trabalhista alegando rescisão indireta, ou seja, que a empresa estaria de alguma forma forçando essa funcionária a pedir demissão. Aliás, esse é exatamente o conceito de rescisão indireta. E aí seria uma ação comum, pedido de rescisões indiretas, ações trabalhistas envolvendo rescisão indireta, existem as milhares no país, mas esse background aí já é algo exótico, né? E é algo que eu quero comentar na sequência, mas a questão ela é um pouquinho mais complicada, porque na petição inicial apresentada pela advogada e pelo que a advogada diz, na própria procuração que foi juntada, a procuração que foi juntada foi de um outro advogado e na petição inicial tem a assinatura eletrônica da advogada, mas logo abaixo, na parte escrita do documento, está o nome deste mesmo advogado que teve lá a sua procuração juntada erroneamente. Então a coisa já começa complicada ali do ponto de vista processual, que levou inclusive esse advogado a pedir que a OAB abrisse um processo no comitê de ética, no tribunal de ética da OAB, para apurar o caso por fraude processual. É a alegação desse advogado. Pois bem, essa notícia, a notícia dessa ação, ela se alastrou pela internet. Imagino que todas as pessoas viram isso, souberam desse caso, e a advogada e essa moça então resolveram desistir da ação. A ação acabou sendo extinta sem julgamento de mérito. O réu, a empresa ré, ainda não havia sido citada, então pôde ser extinta a ação. E aí a coisa já seria por si só uma série, já geraria aí por si só uma série de questionamentos, mas a coisa ainda piora um pouco quando essa advogada vem à internet defender ou tentar explicar o que aconteceu. Eu não vou entrar no mérito sobre se seria o caso ou não de rescisão indireta, se ela estava ou não sofrendo o que poderia configurar aí danos morais, assédio, e enfim, meio que uma forma dela pedir demissão, porque isso é algo que, afinal de contas, não foi deliberado ali pela justiça, porque houve uma desistência. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que realmente existiu ali uma defesa, inclusive nesse vídeo, da advogada, de que sim, a licença maternidade, em primeiro lugar, ela é pensada em benefício da mãe e não do bebê, e eu estou falando do bebê humano, não é?
o que já é, para mim, já é bastante questionável, porque a licença maternidade, ela é, na verdade, uma garantia constitucional que ela é pensada, na verdade, em primeiro lugar, em favor do recém-nascido ou da criança adotada, e só em segundo lugar aí à mãe e a licença paternidade, né, ao pai. Mas, para além disso, e aí é uma discussão que a gente poderia fazer do ponto de vista do direito, o que me parece preocupante é o que vem na sequência, em que vai ser dito que haveria sim um direito a essa licença maternidade pensada então na mãe, porque essa mulher comprou um boneco e esse boneco ela desenvolveu ali para com ele um laço afetivo e a licença maternidade teria esse objetivo de assegurar o estabelecimento de laços afetivos entre a mãe e o seu filho, e aí o mesmo deveria ser aplicado a boneco, já que se a licença é pensada em função da mulher e não do filho dela, que essa mulher teria desenvolvido esse sentimento de cuidado, de afeto para com esse boneco, e isso deveria então levar a ela conseguir essa licença. Aí eu acho que a coisa, é claro, eu estou falando apenas do ponto de vista, né, do direito, eu não estou questionando aí o mérito, a ação da advogada que está defendendo os interesses da sua cliente, mas cá entre nós é bastante complicado se dizer que uma garantia constitucional tão importante como a licença maternidade ou a licença paternidade deveriam ser estendidas para pessoas que fizeram a compra de um boneco, que por mais realista que seja, continua sendo um boneco, e que isso então deveria ser garantido então a licença maternidade, por exemplo. Isso num país em que filhos de pessoas, de casais do mesmo sexo, ou de pessoas trans, de homens trans, por exemplo, que engravidam, essas pessoas não têm garantidos os direitos, ou com muita dificuldade, e às vezes sim, às vezes não, a depender do juiz. E aí nós estamos discutindo se uma pessoa pode ter garantido, pago inclusive pelo INSS, ou seja, pago todas as nossas contribuições sociais aqui, o direito a ficar 4 meses, pelo menos, aí, cuidando de um produto. Enfim, para mim realmente transborda o aceitável e fica, na verdade, na esfera de algo que eu não consigo definir do ponto de vista do direito. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda ou estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.